meus queridos alunos, guerreiros aí da segunda fase da UAB Direito Constitucional. Sejam bem-vindos à nossa quarta aula. Bem, hoje, espero que vocês estejam estudando aí, hoje nós vamos falar de um tema relevante, que é os direitos e garantias. Nós vamos continuar a abordagem dos direitos e garantias fundamentais, mas agora os direitos em espécie. Então nós vamos passear pelos incisos do artigo 5º da Constituição. Vocês já sabem que lá existem 78 incisos e nós vamos pelo menos passar por cada um deles rapidamente, não com muitos detalhes, até porque não há tempo para que nós abordemos detalhadamente um por um, mas as principais observações de cada nós vamos fazer. Porque, eventualmente, um desses incisos do artigo 5º pode ser utilizado como fundamento da sua peça prático-profissional ou pode ser utilizado também como fundamento das questões subjetivas. Então, nós precisamos conhecê-los, tá? Eu também sugiro que vocês entrem no site do Supremo Tribunal Federal. Lá tem uma partezinha que trata da Constituição e o Supremo. É bem interessante. Você coloca lá o artigo que você quer ver e aí ele abre, aparece na tela o artigo e embaixo do artigo todas as decisões importantes do STF relacionadas àquele dispositivo constitucional. Então, em relação aos incisos do artigo 5º da Constituição, eu sugiro que vocês façam isso. Leiam a Constituição e o Supremo, o que o Supremo pensa daquele inciso do artigo 5º, né? Leiam, pelo menos para vocês conhecerem as principais súmulas, as súmulas vinculantes, as outras súmulas, né? Porque elas certamente aparecem, né? Embaixo, se elas tiverem relação com aquele direito previsto naquele determinado inciso do artigo 5º da Constituição. Então eu sugiro isso para que vocês se atualizem, né, em relação à jurisprudência, porque é uma ferramenta importante e, em especial, a jurisprudência do STF, tendo em vista que ele é o guardião da Constituição Federal e a sua escolha é a segunda fase em direito constitucional, tá? Vamos passear, falamos um pouquinho da teoria geral dos direitos e garantias na outra aula, abordamos um pouco do caput do artigo 5º, né, fala de igualdade, fala lá dos estrangeiros, né, que nós falamos residentes, que é para uma interpretação mais ampla, e agora vamos entrar no primeiro inciso aí do artigo 5º da nossa Constituição, que eu já coloco para vocês na tela, olhem lá, né? Diz o inciso 1º do artigo 5º que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Bom, já colocou aqui essa observação, né? Nos termos desta Constituição. Por que isso? Volte aqui para mim para eu explicar um pouquinho. Porque, veja, a igualdade aqui é a igualdade perante a lei, tá? Você vai entender que, às vezes, o próprio Constituinte ele faz discriminação positiva, ele faz uma discriminação razoável, inclusive porque existe o comando de tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Vimos na aula passada, por exemplo, que a mãe presidiária, ela tem direito de ficar amamentando o seu bebê recém-nascido. O pai não tem esse direito, obviamente, porque ele não amamenta. Então, essas desigualdades, na verdade, essas distinções para promover igualdade, elas são viáveis e são plenamente possíveis. Coloca na tela mais um pouquinho que farei com eles algumas anotações, né? Outra coisa importante, vamos pegar aqui a canetinha. Vou pegar uma cor até mais, vou colocar azul. Você vai lembrar que esse princípio da igualdade, então, aqui nós estamos falando do princípio da igualdade, né? E esse princípio da igualdade, ele é dirigido não só para o legislador, mas ele é dirigido para o legislador, né? Para aquele que faz a lei, que produz a norma abstrata e genérica, mas não apenas, né? Para quem mais que ele é dirigido? Ele é dirigido também para aquele que vai interpretar, para o intérprete da lei. Intérprete da lei, tá? Para aquele que vai interpretar a lei, que pode ser uma autoridade pública ou até mesmo, né, um particular. Então, a interpretação, normalmente dada pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser feita de forma igualitária, obviamente, protegendo essa ideia aí de que homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, volte aqui para mim para a gente conversar um pouquinho.
há aí discriminações nos casos concretos, como eu mencionei, das presidiárias, né? Então, você veja que existe aí uma situação que será necessária essa discriminação para que efetivamente a igualdade seja promovida. E uma súmula interessante do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto é a súmula 683 do STF, que eu até trouxe para vocês, não está aqui no material, mas você pode acompanhar abrindo o site do STF, súmula 683 do STF. O que essa súmula nos ensina? Que o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da nossa Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Então, veja, eu posso limitar a idade? Pode, desde que a natureza do cargo justifique isso. Até dei o exemplo ontem de um policial, né? Uma pessoa idosa não vai poder, né, correr atrás daquele que está cometendo um crime, né? Tem que ter aí o limite de idade tratado. Outro exemplo aí de discriminação, né? O artigo 5º, inciso 1º, que fala que homens e mulheres são iguais perante a lei, lá na parte que trata da aposentadoria, por conta da resistência física mesmo da mulher ser menor do que a do homem, ela diferencia. A própria Constituição, né, traz requisitos, tanto como a idade, como o tempo de contribuição, eles são diferenciados, tá? Ambos são diferenciados por conta da resistência física da mulher, até para promover a igualdade. Mas vamos seguir, né, para o próximo inciso da nossa Constituição, do artigo 5º, olha lá na tela, que é interessante, que é o inciso 2º, que diz o seguinte, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Volte para mim para explicar um pouquinho esse inciso. Esse inciso trata do princípio da legalidade. Legalidade. Você pode fazer tudo que a lei não proíbe, mas precisamos conversar um pouco sobre isso. Primeiro, que a legalidade para o particular é uma, para a administração pública é outra. Quando falamos da legalidade para o particular, nós vamos lembrar que nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe. A regra é a liberdade, tá? Em relação ao poder público, em relação à administração pública, ela só poderá fazer aquilo que a lei determina ou, ao menos, autoriza que ela faça, tá? Mas ela está submetida à lei. Ela só faz o que está previsto na lei. Ou a lei manda ela fazer, ou a lei autoriza que a administração pública atue daquela determinada maneira. Sempre lembrando que a administração pública, e nós teremos uma aula específica para falar só de direito administrativo, na verdade não é direito administrativo em si, é a parte constitucional, mas já a prova de constitucional já trouxe peça prática profissional, já trouxe questões que englobam muito o direito administrativo, e especialmente, né, o inciso 37 da Constituição. Então nós teremos sim uma aula para abordar esses temas. Mas antes disso, eu já adianto, né, que a administração pública, o direito administrativo, ele é regido basicamente por dois princípios basilares, né? Antes dos princípios lá do caput do 37, que é o LIMP, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a legalidade tem a administração pública tem dois princípios que servem, né, como diz Celso Antônio Bandeira de Mello, a pedra de toque do direito administrativo, que é a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade dos bens, tá? Públicos. Supremacia do interesse público sobre o privado, e esses princípios vocês podem até já memorizar, porque eles podem ser utilizados na sua prova, né? Se cair alguma coisa relacionada à administração pública, você pode colocar esses dois princípios, supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade dos bens públicos, tá? Por quê? Porque o administrador público, ele é mero gestor da coisa pública. Ele não é titular, ele não é dono do patrimônio público. Aliás, o nome já ensina, o patrimônio é público, é nosso. Ele é mero gestor da coisa pública. Portanto, ele se responsabiliza por aquilo que faz com o patrimônio público. Quando nós dizemos que a supremacia
do interesse público sobre o privado, tomar um cuidado aqui. Porque o interesse público, ele pode ser primário ou secundário. O interesse público que eu tô falando aqui, que ele detém supremacia, é o interesse público primário, ou seja, o interesse da coletividade. Aí, gente, o interesse público secundário. Por exemplo, a Procuradoria do Estado, que defende o Estado, as ações que corram contra o Estado, ela vai fazer a sua defesa. Então, ela tem interesse em recorrer para ganhar tempo, para não pagar determinado precatório, enfim, para enrolar. Ok, esse não é o interesse público que eu estou falando que prevalece sobre o privado. Não, esse é o interesse público da administração, é o interesse público secundário. O que prevalece, o que é supremo, é o interesse público primário, ou seja, o interesse da coletividade. Ok, tranquilo até aqui. Ainda sobre inciso segundo, né, sobre legalidade, há uma diferença entre legalidade e reserva legal. Quando nós dissemos que nos termos da lei, legalidade estrito sensu aí, na legalidade em sentido amplo, nós vamos pensar em qualquer norma, né? Não precisa ser lei estrito sensu. Agora, quando tratarmos de um assunto que está submetido à reserva legal, significa que aquele assunto só pode ser disciplinado, só pode ser tratado por meio de lei, e lei estrito sensu, ou seja, aquela lei criada pelo Congresso Nacional, em que foi observado, em que foram observadas as regras relacionadas ao processo legislativo, artigo 61 da Constituição e seguintes. Então, veja, não é qualquer pessoa que pode iniciar um projeto de lei. Tem o rol, as pessoas do artigo 61. Então, são essas pessoas. Tem a aprovação, tem a deliberação legislativa, tem que passar por sanção ou veto presidencial, a tal da sanção da deliberação executiva. Então, veja que reserva legal significa que aquilo deve ser tratado por meio de lei estrito sensu, tá? Volta lá para a tela, para nós estudarmos mais um pouquinho sobre o próximo inciso. Olha que interessante, né? Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Volte para mim. Esse inciso do artigo 5º, ele tem alguma relação, né, até com outros. Por exemplo, é proibida no Brasil pena cruel, né? É proibida no Brasil a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, que aí a pena se dá por fuzilamento, enfim, é uma exceção, mas em regra é proibida, né? É proibida a pena de morte no Brasil, é proibida a pena cruel. Por quê? Porque tem relação com essa impossibilidade de tratamento de tortura ou tratamento desumano. Vocês sabem que a Constituição Federal de 88, ela foi feita no momento pós-ditadura, no momento em que havia isso, havia tortura, havia tratamento desumano, degradante. Então, muitos dos direitos previstos no artigo 5º, eles demonstram uma repulsa, né, uma manifestação contra aquele período ditatorial. Então, muito cuidado, né, com tudo que é colocado. E outra, uma reprodução, muitos desses incisos, né, muitos desses direitos, eles foram trazidos lá da Declaração Universal de Direitos Humanos, que completou em 2018, né, em dezembro de 2018, 70 anos. A Constituição de 88, em outubro, completou 30 anos, a Constituição Federal, e a Declaração Internacional de Direitos Humanos completou no dia 10 de dezembro, 10 ou 15 de dezembro, em dezembro de 2018, 70 anos, tá? Então, aí dá para lembrar dessas duas observações. Vamos avançar mais um pouquinho? Olha lá na tela. O inciso 4º, ele trata do seguinte, ele trata que é livre a manifestação do pensamento, tá? Sendo vedado o anonimato. O que nós vamos conversar sobre isso? Que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, vou fazer algumas anotações aí mesmo no texto para nós avançarmos. Bem, nesse Estado democrático de direito, gente, de fato tem que ser livre essa manifestação de pensamento, tá? Agora, o problema é que a manifestação, eventualmente, pode causar dano a alguém, né? Pode causar prejuízo. E aí, se houver o anonimato, não há como promover
a responsabilidade. A responsabilidade daquele que manifestou o pensamento e acabou causando dano, né, a outrem. Se alguma revista ou jornal, né, inserir aí escritos anônimos, quem que vai responder? O editor. O editor vai responder, né? Então, se for uma revista aí que não trouxer o autor, o editor vai responder por aqueles danos causados, tá? Também, volte aqui para mim, que essa proibição do anonimato, ela vai viabilizar o exercício do inciso 5, do inciso 5º do artigo 5º, que é o próximo, que é o direito de resposta. Como é que eu vou responder a alguém por uma manifestação, por uma ofensa, por um dano que eventualmente aquele sujeito pode ter cometido a mim, se eu não sei quem é? Então, olha o que diz o inciso 5º aí do artigo 5º. Olha lá na tela, ó. Coloquei para vocês. É assegurado aí o direito de resposta, tá? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, sempre proporcional ao agravo. Além da indenização por dano material, dano moral ou ainda a imagem, tá? É isso mesmo. Então, veja, dano moral, dano material e dano à imagem. Uma pequena diferença entre os três que eu vou deixar aí para vocês. O dano material, o que que acontece, né? Dano material é aquele, gente, que resulta na diminuição do patrimônio do ofendido. Então, aqui tem a ver com dano patrimonial, tá? Já em relação ao dano moral, nós vamos lembrar que ele tem a ver com a reputação. Dano moral tem a ver com a reputação do indivíduo. Tô aprendendo ainda a escrever com essa canetinha aqui, mas vamos lá. Dano moral tem a ver com a reputação do ofendido. Em relação à imagem, né? A imagem, gente, ela prejudica aí a figura pública do ofendido, tá? A figura, como ele é conhecido no âmbito público, a figura pública do ofendido. Tudo isso é passível de indenização. Dano em relação ao patrimônio, dano em relação à reputação, dano em relação à figura pública, tudo isso é sim passível de indenização. Tá certo? Pode voltar aqui para mim um pouquinho. Agora nós vamos passar já para o próximo inciso, né? Que é o inciso 6º, que é interessante também, que trata da liberdade de crença, liberdade religiosa. Mas antes de entrar especificamente nele, para nós abordarmos esses assuntos, que são assuntos relevantes para a sua prova, eu quero lembrá-los aqui que nós estamos num país, num estado leigo ou laico. O que é um estado leigo ou laico? É aquele que não professa uma religião oficial. Então, no Brasil, não tem uma religião oficial. Aliás, você tem o direito de ter uma religião ou de não ter religião alguma. Você tem o direito de ser ateu, caso queira, agnóstico, não há problema algum, tá certo? Mas nós já fomos um estado confessional. O que é o estado confessional? Aquele que professava uma religião oficial. Se você escolheu a Constitucional, você vai lembrar da primeira Constituição do nosso país, a Constituição do Império, de 25 de março, né? A Constituição lá, a Constituição Imperial, né? E lá havia uma religião oficial, que era a religião católica apostólica romana. Hoje não mais. Por conta disso até, que na primeira aula eu ia tratar um pouquinho da estrutura da Constituição, mas fui vendo aí outros temas e até posso comentar agora algo relacionado à estrutura da Constituição de 88. A Constituição de 88, ela não começa com o artigo 1º, você já sabe disso, inclusive deve ter estudado isso para a primeira fase da OAB, porque o preâmbulo, né, que eu vou falar agora, já caiu algumas vezes na primeira fase da OAB, pode cair na segunda? Pode cair sem problema algum. E o preâmbulo da Constituição, se você olhar ele com calma, você vai ver que, ao final, há menção ao nome de Deus. Está escrito lá. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. E, obviamente, que isso foi questionado no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque se nós estamos num estado leigo ou laico, não professa a religião oficial, pode ter crença ou não, pode acreditar em Deus ou não, o seu Deus pode ser outro. Como é que a própria Constituição, já no preâmbulo, promulga a Constituição sob a proteção de Deus, né?
Você sabe que as constituições estaduais, né, existe simetria entre Constituição Federal e Estadual, de modo que as constituições estaduais têm algumas normas que elas devem reproduzir e elas devem seguir paralelamente à Constituição Federal, elas devem seguir o modelo federal, a estrutura federal, a base federal, e uma delas, a Constituição do Acre, não reproduziu em seu preâmbulo o nome de Deus. E foi questionada no Supremo Tribunal Federal, dizendo, olha, tem que ser declarada inconstitucional. E o Supremo, né, ficou assustado. Meu Deus, né, vai entrar nessa discussão de nome de Deus? Eu vou perder. Eu vou acabar não conseguindo resolver essa questão, porque é como discutir alguns temas indiscutíveis, né? Como política, futebol, enfim. E o Supremo preferiu não conhecer da ação. Ele preferiu dizer o seguinte, que o preâmbulo é maravilhoso, que o preâmbulo traz princípios que norteiam a interpretação de todas as normas constitucionais, mas que o preâmbulo não tem força cogente, não tem força normativa, de modo que não serve de padrão para comparação, né? Não serve de paradigma para a declaração de inconstitucionalidade. Isso significa dizer que se uma lei violar apenas o preâmbulo da Constituição, ela não vai poder ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade no STF. Porque, segundo o Supremo, o preâmbulo é uma norma de interpretação das demais, é uma norma que traz princípios, mas que não serve de padrão para a declaração de inconstitucionalidade. Enfim, ele não adentrou nessa discussão se seria ou não constitucional o nome de Deus. Mas, colocar o nome de Deus, não estamos professando uma religião específica, né? Apenas afirmando que o Brasil é um país monoteísta, já que falou em Deus, né? Não falou em deuses, de modo que apenas há uma afirmação de ser um país monoteísta, mas isso é assim que vocês devem levar para a prova, tá? Então, partindo um pouco dessa ideia de Estado leigo, vamos lá para o inciso 6º do artigo 5º, lá comigo na tela, olha lá. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Bem, aqui nós estamos falando de liberdade religiosa, tá? Só que essa liberdade religiosa, ela não deve ser interpretada de forma restrita. Ela deve ser interpretada aí de forma ampla, porque ela protege qualquer tipo de liberdade espiritual. E ela compreende aí, basicamente, 3 coisas que nós extraímos da própria leitura desse inciso. Aquela liberdade que vai ser a liberdade de crença, tá? A liberdade de culto também está abrangida aqui. E a liberdade de organização religiosa. Então, abrange crença, culto e organização religiosa. Uma pequena diferença entre cada um deles e talvez uma palavra-chave, né? A liberdade de crença, que é essa primeira que vocês estão vendo aí, ela pressupõe ter uma crença ou não ter crença alguma. É a liberdade na escolha da religião, se é que você quer ter uma religião. Ou até a liberdade de não aderir a nenhuma religião. Ou seja, a liberdade de descrença, liberdade para ser ateu. Em relação ao culto, o que nós vamos falar aqui, né? A religião, ela se manifesta, né? Por meio de cultos, cerimônias, louvores. E é isso que é abrangido na liberdade de culto, né? Você pode orar e praticar a sua espiritualidade, seus momentos, né? De oração, tanto em público como de forma privada, não há problema algum, e isso é garantido constitucionalmente. E a organização religiosa tem a ver com criar e organizar as igrejas, tá? As igrejas. Então, volte aqui para mim. Nós vamos ver agora que o próximo inciso, ele continua tratando dessa liberdade religiosa. E ele está dizendo assim, se a liberdade religiosa me é garantida constitucionalmente, e eu posso exercê-la, eu tenho o direito de exercê-la da maneira que me aprouver, da maneira que eu desejar. Se eu estiver com a minha liberdade cerceada,
Se eu estiver impossibilitado de exercer essa liberdade, de ir até a minha igreja, de ir até o meu grupo de oração, a igreja terá de vir até mim, porque eu preciso, eu dependo disso para viver. Então, vem o inciso 7º para assegurar que aqueles que estiverem, né, presos, que aqueles que estiverem internados, que aqueles que estiverem numa FEBEM, por exemplo, eles terão direito à manifestação dessa liberdade, né? Ou seja, o padre, o pastor e outros mentores espirituais, dirigentes espirituais, terão de ir até o local para que eles possam exercer essa liberdade de crença. Olha lá na tela o que diz o inciso 7º do artigo 5º da Constituição. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, agora é o direito a quê? É o direito à assistência religiosa. Ou seja, esses sujeitos, né? Internação coletiva, entidades civis e militares, eles têm direito de ter a presença de seu sacerdote, o pastor, uma pessoa habilitada, para trazer, para levar para eles, dentro dessas penitenciárias, das casas de detenção, os colégios, internatos, né? O conforto religioso, tá? O conforto religioso. Já seguindo, vamos falar um pouquinho da próxima. Volte para mim. Todos esses incisos estão relacionados com a liberdade religiosa, né? Então, primeiro eu digo que é livre, primeiro eu não crio bloqueio para a organização religiosa, não crio bloqueio para manifestação da crença, do culto. Depois eu digo, se não der para ir até o culto vai até você, né? E agora eu ainda falo que, além disso, eu não posso ser penalizada por aquilo que eu vivo, pela minha convicção religiosa, filosófica, política, tá? Olha lá o que diz o inciso 8º do nosso artigo 5º lá na tela, ó. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. O que isso quer dizer aí, né? Que essa crença religiosa, ou ainda, né, uma convicção filosófica, uma convicção política, tá? Ela pode ser utilizada aí, né, para se recusar a, eventualmente, não exercer o direito de consciência aí, tá? Ela pode ser utilizada. Só que o sujeito que não praticar um ato por conta desse direito de consciência, ele vai ter que né, cumprir uma prestação, tá aqui, ó, uma prestação alternativa fixada em lei, né? Ele vai ter que cumprir. Por exemplo, o artigo 143 aí, parágrafo 1º da nossa Constituição, vou colocar aqui para vocês, ó, ele fala do serviço militar obrigatório, né? Aí tem uma lei, que é a lei 8.239 de 91, que diz o seguinte, que atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico, podem ser utilizadas em substituição ao serviço essencialmente militar, sob pena de suspensão dos direitos políticos, como está lá no artigo 15, inciso 4º. Então, o que essa lei autoriza? Ela traz o quê? Uma prestação alternativa para aquele que não vai prestar o serviço militar por conta das suas obrigações religiosas. Então, ele pode aí fazer uma prestação filantrópica, uma prestação alternativa, tá certo? Mas tem que cumprir. Volta para mim? Tranquilo até aqui? Podemos avançar ainda? Bom, então, sobre essa parte religiosa, nós falamos aqui algumas observações. Já vi também em primeira fase, por exemplo, sobre o ensino religioso nas escolas. Se a regra é o Estado laico, o Estado laico, aquela ideia de que não professa uma religião oficial, nas escolas o ensino religioso ele é facultativo. Tem que ser uma disciplina facultativa, não pode ser obrigatória. Isso também já apareceu em primeira fase, pode aparecer também em segunda.
Vamos para a próxima, inciso 9? Vamos lá, né? É livre aí a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de... Opa, deixa eu pegar uma borrachinha aqui. Independentemente de censura ou licença. Então, vamos pegar uma canetinha para nós continuarmos aqui as nossas anotações. Então, primeira coisa que isso tem a ver, né, com atividade. Essa atividade intelectual aqui, ela tem a ver com uma produção científica e filosófica, tá? Produção científica, produção filosófica, ela é livre. É livre por quê? Porque nós estamos tratando de liberdade de manifestação de pensamento. O que comporta aqui essas atividades artísticas, né? Você vai pensar em música, literatura, artes plásticas em geral, tá? Essa aqui de comunicação também, né, da imprensa, você vai olhar outros incisos relacionados a essa liberdade de comunicação, você vai encontrar no inciso 4º, 5º, 9º, tá? 12, 14, todos do artigo 5º. E essa manifestação de pensamento aqui, ela é livre e não pode sofrer qualquer tipo de censura, tá? Se houver abusos, claro que o Poder Judiciário vai ter que interagir. Volte para mim. Vai ter que intervir, tá? Porque, de novo, momento em que a Constituição foi criada. A Constituição foi criada após a ditadura. Censura, né? A imprensa não falava, ela não tinha voz, né? Então, aqui, nada, tudo que puder ter aí uma ideia de censura, a Constituição proíbe, tá? Agora, tem uma coisa interessante. Essa proibição de censura, né? Não vai entrar em conflito ou chocar, por exemplo, com uma possibilidade que existe, tá? E a lei faz isso, de classificar aí os espetáculos e diversões em relação a faixas etárias. Ah, mas é censura. O menino de 13 anos não pode entrar aqui na Praça da República, que tem umas casas aqui de filmes, pornografia, enfim, tem várias coisas. Ah, mas ele é menor de idade, ele não pode entrar. E é possível que a lei estabeleça faixa etária para entrar em determinados locais, horário de funcionamento, né? Será que pode? Pode. Artigo 220, coloca aí na tela, ó. O artigo, dê uma olhadinha também no artigo 220, parágrafo 3º da nossa Constituição, e o artigo 221 da nossa Constituição, que vocês também podem olhar. Isso não viola, não entra em conflito com essa liberdade de expressão, tá ok? Vamos para o próximo, porque é só um passeio, hein? Pelos incisos. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, veja que qualquer relacionamento humano, porque intimidade, vida privada, honra, imagem. Isso significa que mesmo aquele relacionamento mais íntimo e familiar, né, ele já é tutelado. Por quê? Porque intimidade tem a ver com isso. Vida privada abrange, né, também a vida no trabalho, a vida no ambiente escolar, tá? E óbvio que vai ter essa indenização se for violado, né? Além de o direito de resposta, que nós vimos também, que pode ser exercido, o direito de resposta, o direito de resposta, além da indenização. Por fim, eu quero lembrar que só no caso concreto, gente, é que a gente vai conseguir verificar a existência ou não de violação à imagem, à vida privada, à intimidade, né? Uma pessoa pública, como um político ou um artista, ele deve ter noção de que sua exposição na sociedade, ela leva a uma mitigação, um afrouxamento desses direitos, né? Não é que não existe preservação, volte para mim, não é que não existe preservação da intimidade, da vida privada, do sujeito que é político, a professora que dá aula aqui no YouTube, na internet, não. Mas veja, a pessoa pública, em especial,
que representa o país, né, o poder público, ela sabe que ao fazer isso, ela estará mais exposta e que a sua reputação, o seu passado, ele é de conhecimento público e pode ser utilizado, inclusive, para, eventualmente, uma inelegibilidade. Nós sabemos que existe a tal da ficha limpa. O sujeito tem que ter um passado. Eles tentaram não fazer valer essa lei, dizendo, olha, peraí, e o princípio da presunção de inocência? Aí eu não posso disputar o pleito eleitoral porque eu tenho uma condenação? Calma. O homem público, né, o passado dele é importante. E aqui não vai... Nós não estamos condenando previamente, estou dizendo que para representar o poder público não pode. Porque lá nos direitos políticos, nessa parte de elegibilidade, vamos aplicar o princípio da prevenção. Claro, é melhor prevenir, né, que remediar, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí. Já a intimidade, volta lá na tela, porque agora eu vou falar um pouquinho da intimidade. Olha lá na tela, né? A intimidade, ela tem a ver com as relações subjetivas, né? Tem a ver com a parte íntima da pessoa, ou seja, relações familiares, né? Relações familiares, relações também aqui de amizade, também a gente pode, né, colocar aqui relações de amizade, tá? E a vida privada, ela envolve todo o relacionamento humano, como eu já falei, inclusive objeto, né, relações comerciais, estudo, trabalho, tá? A Constituição, portanto, protege aí o ser humano, né, na sua vida íntima por todos, né, em todas as áreas, intimidade, vida privada e honra. A honra, né, tem a ver com o quê, né? Com aquelas qualidades que tem a ver com a dignidade da pessoa humana, né? Tem a ver com a reputação dessa pessoa, tá? Já a imagem, que tá aqui também, ó, agora a imagem tem a ver com parte física, aspecto físico do sujeito, tá? Então, honra, reputação, imagem, aspecto físico, fotografia, retrato, tá certo? Bom, e nós vamos avançar para o último direito que nós vamos ver antes do intervalo. Volte aqui para mim um pouquinho, que é a inviolabilidade de domicílio. Também um direito importante, tá? Então, diz aí o inciso 11 sobre casa, né? Que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então, alguns desmembramentos. Primeiro, casa você vai interpretar em sentido amplo. Então, qualquer local em que a pessoa exerça como moradia, o local que ela trabalha lá, o seu escritório, né, que ela utiliza. Agora, uma loja, um estabelecimento comercial, não. É um local que tem acesso ao público, aberto ao público, não. Mas veja, se ao final da noite ele não brigou com a mulher não deixou ele voltar para casa, não. Tá lá no seu estabelecimento comercial. E ele fala, olha, agora eu vou fechar às 18 e eu vou ter que dormir por aqui mesmo, porque a mulher já não deixou voltar para casa, não. Ah, naquele momento em que ele utiliza aquilo, né, como moradia, ali passa a ter, sim, a proteção da inviolabilidade. Outro detalhe que tem a ver com essa proteção da inviolabilidade é a seguinte, é inviolável, né? Ou seja, ninguém pode entrar na sua casa sem o seu consentimento. Agora, se você autorizou, aí é outra história, né? Se você autorizou, não tem problema. Agora, mesmo havendo essa proteção constitucional, existem 4 exceções. 4 situações que, ainda que haja entrada sem o consentimento do morador, 4 situações que, ainda que haja entrada sem o consentimento do morador, não vai gerar quebra da inviolabilidade. Vocês sabem? Ué, tá aí no artigo. Olha lá na tela, coloque para mim, ó. Quando que não vai gerar quebra da inviolabilidade? Quando, professor? Aqui, ó. No caso de flagrante delito, eu vou colocar agora o marca-texto. Gosto muito do marca-texto. E vamos colocar, ó, no caso de flagrante delito, no caso de desastre, para prestar socorro e ainda por ordem judicial. Então, volta para mim. Desastre, socorro, flagrante delito e ordem judicial, tá? Bom,
Aí vem aquela conversa de dia ou de noite. Você tá vendo na leitura do inciso, do artigo aqui, que a ordem judicial é que deve ser cumprida durante o dia, das 6 às 18, tá? A ordem judicial, tudo bem? O resto é qualquer horário. Flagrante? Pô, pode entrar a qualquer horário, não tem que esperar amanhecer. Prestar socorro, a pessoa tá morrendo, mora sozinha, se não entrar já vai pegar no outro dia morta. Então, qualquer horário, tá? Bem, era isso então que eu queria ver nesse primeiro bloco da nossa segunda fase, direitos em espécie, segunda fase constitucional. Veja que é só uma passeada pelos incisos do artigo 5º, tudo isso para fortalecer o fundamento jurídico da sua peça. Então é interessante que você conheça, você tem tudo isso aí anotado, mas que você pelo menos abra a mente, né, de todas as facetas do inciso, e não apenas a leitura, né, estrita aí, uma interpretação literal. Não, você tem que ampliar e inclusive lembrar que há algumas súmulas, né, aí com aquela ideia de olhar lá a Constituição e o Supremo para fazer aquela comparação, tá bom? Vamos tomar um café, lava o seu rosto e volta, porque eu já tô te esperando com muito mais direito constitucional. Olá, de volta com a segunda fase em Direito Constitucional, Direitos em Espécie. Estávamos falando, espero que você tenha tomado café, tenha voltado aí animado para continuar os nossos estudos, né? Estávamos falando aí da casa, né? Asilo inviolável. Para que vocês tentem memorizar aí o conceito, né? Lá no artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal, há uma definição de casa, né? Como qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva e o compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade. A definição, né, desse domicílio, o conceito constitucional, ele é semelhante a esse conceito adotado pelo Código Penal, no seu artigo 150, parágrafo 4º, que vocês podem dar aí uma olhada, tá bom? Além disso, nós vamos pensar basicamente que o horário, né, para entrar com o consentimento, aliás, por ordem judicial, sem o consentimento, seria das 8 às 18, né? E é possível até a abrangência no horário de verão, que ainda não escureceu, tá? Há vários posicionamentos nesse sentido, mas, assim, das 6 às 18 é um horário tranquilo para vocês colocarem na prova de vocês, tá bom? Que mais? Vamos pro próximo, lá na tela? Olha lá, comigo lá na tela, ó. É inviolável o sigilo da correspondência. Vou pegar aqui uma canetinha. O sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, ou seja, as comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e formas que a lei estabelecer, desde que haja duas finalidades específicas apenas: investigação criminal, que é a fase de inquérito, né? Fase de inquérito, investigação, ou instrução processual penal, que agora já é na fase de processo criminal, tá? Então, você vai lembrar que esse dispositivo é classificado pela doutrina como uma norma constitucional de eficácia contida, tá? Por quê? Porque, embora ela, né, proíba qualquer tipo de violação desses sigilos, ela admite, né, a superveniência de uma lei que autorize aí a interceptação telefônica. Quando? Nos casos de investigação ou instrução. Então, volte para mim. O que é mesmo uma norma de eficácia contida? Aquela que, em princípio, é igual à plena, nós já vimos isso, ela produz a plenitude de seus efeitos. Se não houvesse lei criando aí a possibilidade de interceptação telefônica, já existe, tá? Ela não poderia ser feita, tá? O sigilo das comunicações telefônicas, mas existe aí lei regulamentando isso, porque a própria Constituição autoriza que a lei o faça.
tá? Então, a norma de eficácia contida ou restringível é aquela que num primeiro momento é igual à plena, mas que ela deixa em aberto, que ela possibilita que a norma infraconstitucional a contenha, a restrinja, ok? Sempre por lei, estrito sensu. Um outro exemplo seria o próximo inciso que nós vamos ver, o inciso 13 do artigo 5º, mas a gente vai ver daqui a pouco. Pode voltar lá para a tela para nós continuarmos aí o nosso estudo. Então, na tela lá, ó, o que mais que você vai lembrar, né? Que o princípio da proporcionalidade, ele fala o seguinte, né? Que a quebra desses sigilos, eles podem ocorrer, né? Quando eles estiverem protegendo atividades ilícitas, contrárias aí ao interesse público, tá? Porque se fosse assim, gente, o tráfico, né? De entorpecentes, por exemplo, dentro de um presídio, por meio de sigilo de correspondências, né? Não poderia ser fiscalizado. Que as autoridades, né, não estariam autorizadas a violar esse sigilo. Então, obviamente que nós devemos observar aí o princípio da proporcionalidade, tá? Além disso, gente, não há possibilidade de interceptação de comunicação telefônica entre o acusado e o seu defensor, tá? Porque o advogado, ele tem o sigilo profissional dele. E aí é garantia própria do devido processo legal. Essa interceptação, ela só pode ocorrer se o advogado estiver envolvido numa atividade criminosa. E aí ele não vai estar mais atuando como defensor, e sim como participante mesmo da infração criminal. Mas vamos para o próximo. O próximo diz o seguinte: é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão. Livre qualquer trabalho. Aliás, antes disso, eu pulei aqui, falei um pouquinho da parte da comunicação telefônica, né? Mas não falei aqui do sigilo de dados, ó, vou falar um pouquinho do sigilo de dados, né? O que tem a ver aqui o sigilo de dados? Vou colocar aqui para vocês, que ele abrange aqui os dados bancários, tá? Dados bancários e dados fiscais. Pulei aqui, né? E ele também vem previsto aí, esse sigilo de dados, no mesmo inciso que nós estamos analisando, tá? É a privacidade do indivíduo, a privacidade do indivíduo e também na pessoa jurídica, tá? Só em casos excepcionais que pode haver quebra, tá? Quando houver indícios, né, de uma prática delituosa e necessariamente uma autorização judicial para isso, tá? Já na interceptação telefônica, ela vem regida pela Lei 9293 de 96, que vocês podem anotar. E ela traz alguns requisitos, né, que é o fumus boni iuris, o periculum in mora, que são esses indícios, né, de autoria ou participação em infração penal punida com reclusão, impossibilidade de outro tipo de prova, o perigo na demora, decretação por ordem judicial. E uma pequena diferença que eu vou falar para vocês em relação a isso é da linha a escuta, né? A gravação clandestina, né, ela é feita pelo próprio interlocutor sem a ciência do outro. A linha cruzada seria a captação circunstancial, né? Não foi proposital de uma conversa, né? Então, não entra aqui no conceito de interceptação, tá? E a escuta telefônica, ela se diferencia da interceptação porque, neste caso, um dos interlocutores tem ciência da gravação feita por terceiros, né? Por exemplo, uma negociação com sequestradores, que foi gravada aí pela polícia. Bem, vamos para a próxima. Agora, a liberdade de profissão. Está lá prevista que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer, e o detalhe aqui, se estabelecer. Se estabelecer. Por que se estabelecer? Porque prevalece o entendimento que esta norma é uma norma constitucional de eficácia contida. Norma constitucional de eficácia contida ou restringível. Restringível, que eu acabei de explicar. Ou seja, ela deixa em aberto a possibilidade do legislador contê-la. Volte para mim. Exemplo, Estatuto da OAB, que exige para que você seja advogado, para que você advogue, você seja aprovado no exame, tá? Contabilidade, também tem o seu exame admissional, tem o exame para que o sujeito termine o curso e faça a prova como a OAB, tá? Para as outras profissões, se
houver lei criando a existência de um exame, a prova, as profissões também terão de respeitar esta lei, tá? Agora tem, por outro lado, né, eu já comentei até com vocês, o Supremo falou que a atividade de jornalismo, como manifestação de pensamento, etc., não precisa do diploma universitário. Agora veja, se ela fala em lei, é lei estrito sensu. Então, será que o regulamento de uma empresa pode criar uma regra que limite o exercício da atividade profissional? Já caiu isso em primeira fase. Pode cair aprofundado numa segunda? Pode. E não pode. O regulamento da empresa não pode fazer isso. Pode cair na prova, mas o regulamento não pode. Porque quem que tem que conter a norma de eficácia contida? Quem que pode restringi-la? Apenas a lei, tá? Lei produzida pelo Congresso Nacional. Volta aí para a tela que essa liberdade de profissão, você vai lembrar, né? Que é a liberdade da escolha do trabalho, a escolha da profissão, do ofício. E o poder público, ele não pode constranger alguém a escolher determinada situação, tá? Agora, além disso, vamos passar aí para o próximo, que é o próximo, inciso 14 do artigo 5º, que diz que é assegurado a todos o acesso à informação. Acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte apenas quando necessário ao exercício profissional. O que esse direito de informação, né, abrange? Né? Que ela procura o acesso, o recebimento, né, de difusão de informações ou ideias por qualquer meio, e sem que haja censura para isso. Claro, que o sujeito vai responder por abusos também. O sigilo da fonte, apenas se o exercício profissional exigir, né? Por exemplo, volte para mim, o advogado tem a sua relação ali com o seu cliente, e, eventualmente, coisas que eles conversam não precisam, não, né? O cliente tem o direito daquilo não ser exposto, tá? O sigilo profissional entre um psicólogo que atende o seu cliente também. Então, tem várias situações, né, protegidas constitucionalmente. Pode voltar lá para a tela, conversarmos mais um pouquinho. O sigilo da fonte agora, em relação à informação criminosa, né? O profissional fica sujeito a revelar a fonte já se o judiciário exigir. Daí, por ordem judicial, eventualmente, em relação a um crime, é possível que haja. Bom, vamos avançar, porque ainda estamos no inciso 15, são 78, e eu preciso terminar isso. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. O que esse artigo reconhece, né? Que todas as pessoas podem se locomover. Direito de locomoção, né? Locomoção também, protegido aí, né? Por um remédio heróico, o habeas corpus, se ele estiver sendo violado, tá? E não só, né? Ir, vir e permanecer. Liberdade, volte para mim. Você sabe que o direito à liberdade, né? A liberdade abrange várias situações. Liberdade de locomoção, ir, vir, permanecer, liberdade religiosa, liberdade de manifestação de pensamento. Mas aqui, especificamente, estamos falando de locomoção. Esse direito de locomoção pode estar sendo ameaçado ou até mesmo já violado, né? Quando há aí uma ameaça à liberdade de locomoção, nós vamos lembrar que teremos o habeas corpus preventivo para proteger. Diante de uma ameaça, lá o pedido vai ser um salvo-conduto, tá? Agora, se já houver sido violada a liberdade de locomoção, o sujeito está preso, aí nós teremos que impetrar um habeas corpus repressivo. O habeas corpus não caiu ainda como peça de segunda fase da OAB, mas é uma garantia constitucional, é um remédio que eventualmente pode ser solicitado. Acho difícil, mas já caiu como questão. Inclusive, nós vamos ver uma questão sobre isso. Como questão dissertativa, o habeas corpus já caiu. Então, é bom que vocês fiquem atentos a isso, tá? Outro direito interessante, que é o direito de reunião, ele cai bastante na primeira fase. Já apareceu na segunda? Pouco, mas já apareceu. Então, o direito de reunião, nós precisamos memorizar o quê? Os requisitos, né? Para que seja feita uma reunião no nosso país aí. Então, olha lá para a tela, para o nosso inciso 16, tá? Que trata desse direito de reunião. O que nós vamos lembrar? Que todos podem reunir-se. Olha lá os requisitos começando a apresentar aqui, ó. Pacificamente,
Que mais? Sem armas, em locais abertos ao público, tá? Independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Ah, por quê? Porque tem que respeitar a fila. Se o sujeito reservou o local primeiro, né? Tem que respeitar a fila. Então, aqui, o que você extrai desse inciso? Que as autoridades públicas não podem, né, proibir a reunião. Elas não podem exigir autorização. Por quê? Porque aqui tá falando, ó, prévia comunicação, ó. A prévio aviso, ó, prévio aviso. Isso aqui não é autorização. Autorização, ela pode exigir autorização? Não. Prévia comunicação não é autorização, tá? Então, ela não pode proibir e ela não precisa autorizar. Ela só vai lá anotar para ver quem chegou primeiro, para observar a ordem de chegada, a fila, tá? E, eventualmente, né, elas precisam tomar as providências cabíveis, né, para segurança do evento que vai ocorrer, tá? E da população em geral. Também não vai ser a autoridade quem vai designar o local, exceto se já houver uma reunião convocada para o mesmo dia ou local. O que é reunião? O que nós podemos, né, reunir-se? O que podemos definir como reunião? É aquele agrupamento com o objetivo de trocar ideias, receber manifestação de pensamento filosófico, religioso, artístico, tá? A diferença básica entre reunião e associação é que a reunião é passageira, né? E a associação, ela é permanente, né? E a base dela é contratual, tá? Passeatas, tá? E manifestações em ruas, ela inclui nos conceitos de reunião, tá? E, obviamente, que os indivíduos, eles exercem 2 direitos ao mesmo tempo, no que tange as manifestações. Volte para mim, né? Ele vai exercer a liberdade de locomoção, ir, vir, permanecer, e o direito de reunião, quando ele participa dessas manifestações, tá? Você sabe que já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal a questão da Marcha da Maconha, né? Foi questionada no seguinte sentido. Existe um crime no Código Penal chamado apologia ao crime. E existe um direito previsto na Constituição, tratado como liberdade de manifestação de pensamento. O Código Penal é de antes da Constituição de 88, ele foi feito antes. De modo, para questionar se o artigo do Código Penal que tipifica como crime o ato apologia ao crime foi ou não recepcionado pelo texto constitucional, porque o texto é posterior e ele fala da liberdade de manifestação de pensamento, né? Bom, para chegar isso até o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, e agora aqui um lampejo de controle, nós teremos aulas específicas de controle, mas para você já ter uma ideia do controle de constitucionalidade, para chegar lá no Supremo por meio do controle concentrado, teve que ser ajuizada uma ADPF, porque é a única que comporta a discussão se uma norma foi ou não recepcionada pela Constituição de 88. As demais ações do controle concentrado, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, elas só comportam a discussão de leis criadas depois da Constituição de 88, após 5 de outubro de 88. Então, chegou no Supremo Tribunal Federal por meio de uma DPF, tá? O Supremo entendeu que o crime foi sim recepcionado, mas que a passeata, a liberdade, a marcha da maconha, ela não configuraria aí crime de apologia ao crime. Desde que fosse feita com algumas premissas, e aí ele falou que não poderia ter o uso de substâncias psicotrópicas durante o evento, que não poderia ter a participação de menor de idade, não sei quem vai pegar o RG lá, quem vai conferir isso, né? E que não poderia ter incitação ao uso, né? Mas é a marcha de quem, né? A marcha da maconha. Eu costumo dizer para os meus alunos, né? Ele está exercendo aí o direito de reunião, para tomar cuidado, só para não confundir as marchas, né? Porque você pode sair aqui em São Paulo e indo para a marcha da maconha, de repente você entra na marcha para Jesus, na parada gay, enfim, acaba se perdendo aí. Costumo brincar só com os meus alunos, porque aqui nós temos muitos movimentos aqui, né? Mas saiba que essa passeata, ela tem a ver com o direito de reunião, que engloba aí reunião e locomoção a um só tempo,
tá? Ele vai exercer no mesmo tempo esses dois direitos, tá? Outra coisa, pode colocar lá na tela, que essa liberdade de reunião, né, é uma liberdade de condição, porque por meio dela que você vai exercitar outras liberdades, né? Então, eu estava falando da maconha, você, por meio da marcha, você vai exercer a liberdade de manifestação. Eu sou a favor, e etc. Da descriminalização, do uso, enfim, você vai lá, tá? E ela é também um limite ao direito de reunião, porque ela deve ser feita de forma pacífica e sem armas, tá? Bem, ainda avançando sobre esse direito de reunião, de agora associação. Todos os incisos que nós vamos ver agora, os seguintes, eles vão estar relacionados à liberdade de associação, tá? Então, o direito de associação, olha lá, é plena liberdade de associação para quê? Desde que seja para fins lícitos e vedada, proibida a de caráter paramilitar, tá? O que vocês vão entender aqui? Por exemplo, é proibido obrigar alguém, né, a associar-se ou permanecer associado, interferência estatal no funcionamento, tá? Sob pena aí de responsabilidade dos agentes públicos por isso, tá? Eles podem responder por crime, né, de abuso de autoridade, crime de responsabilidade e eventualmente até ser responsabilizados por danos, né, indenização. Já falei que esse conceito de associação, né, ele é permanente, é diferente do direito de reunião. Aqui é permanente, tá? A base aqui é um contratual. O fim tem que ser lícito, pode ser lucrativo ou não, não importa, tá? Volta para mim. Será que precisa de autorização para criar uma associação? Veja, se a regra é a liberdade, ela não precisa de autorização para sua criação. Agora, se eu for limitar, se eu for cercear o exercício aqui da liberdade de associação, aí eu preciso de algo forte, porque a regra é a liberdade. Então, diz a Constituição que para suspender as atividades precisa de ordem judicial. Para dissolver a associação, que é pior, trânsito em julgado. Mas está tudo nos incisos. Volta lá para vocês verem, ó. O inciso 18, ó. A criação das associações na forma da lei e das cooperativas, ó, independem. Ou seja, não dependem de autorização. Não dependem de autorização. Proibida, aliás, proibida, ó, interferência estatal no em seu funcionamento, tá? Agora, a suspensão das atividades, ó, só vai ser compulsoriamente dissolvida ou ter atividade suspensa, tem que ter ordem judicial. E a dissolução que é pior é a que exige o trânsito em julgado, tá? Volta aqui para mim uma pergunta. Será que pode ter uma associação secreta com uma finalidade secreta? Aqui nós não podemos contar qual é a finalidade dessa associação. Não pode. Por quê? Porque é para fins lícitos. Então, o poder público ele precisa conhecer a finalidade da associação sob pena de, eventualmente, né, não saber se os fins por elas perseguido, naquele momento, é um fim lícito ou não. Então, associação secreta, não. O que seria aí uma associação com esse caráter paramilitar, né? Um ente paralelo, né? Que cria grupos na ideia de fazer movimentos contra a segurança do país, né? Então, o PCC, por exemplo, grupos armados, isso tudo, obviamente, que a Constituição não protege. Pelo contrário, ela é contra isso, tá? Lá no inciso 20, olha lá, ninguém poderá ser compelido a associar-se, né? Ou permanecer associado. Elas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. E agora passamos para o direito de propriedade. Volte para mim, antes de eu falar do direito de propriedade, o seguinte. Se falasse antigamente para os civilistas, eles pulavam no caixão. Por quê? Porque não há direito absoluto no nosso país. Nem o direito à propriedade? Se falasse para os civilistas, eles falaram, como assim? Direito à propriedade, eu levei anos para conquistar. Tenho lá minha casa, meu apartamento, e nem ele é absoluto, já paguei todas as prestações. Não. Por quê? Porque o direito à propriedade ele está condicionado à função social. Hoje, para você, de fato, ter lá o seu imóvel, você deve cuidar dele, você deve dar função social a ele. Olha lá o que diz o inciso 23. A propriedade, olha lá, atenderá à sua função social.
Então, o direito de propriedade de usar, gozar, dispor e fruir, tá? Usar, gozar, dispor e fruir, ele vai ter que cumprir essa função social. Ou seja, é um interesse social que não necessariamente pode coincidir com o interesse do proprietário, né? Por exemplo, para áreas inseridas lá no plano diretor, o município, por meio de lei específica, claro, ele pode exigir do proprietário do solo urbano que promova o seu adequado aproveitamento, sob pena de parcelamento, edificação compulsória, imposto predial territorial urbano com alíquotas progressivas, tá? Volta para mim para eu explicar melhor isso aí, dessa questão de alíquotas progressivas e tal. Você sabe assim, ó, se o seu imóvel não cumprir a função social, primeiro o poder público vai falar, ó, adequa aí. Depois vai, né, tem que mexer no bolso. Tem que mexer no bolso. A IPTU progressivo no tempo. O brasileiro tem que mexer no bolso para ele se mexer, né? Ou ainda, desapropriação. E olha que uma desapropriação assim não vai ser paga mediante indenização justa, prévia em dinheiro, não. Títulos da dívida pública, resgatáveis parceladamente no dia de São Nunca. Costumo brincar com os alunos, né? Ou seja, né? Parceladamente, tá? O que mais? Olha lá o inciso 24, olha lá. A lei estabelecerá, o que ela estabelecerá? O procedimento para desapropriação, então é possível, então mais um limite aí em relação à propriedade. Desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvada os casos previstos nesta Constituição, tá? Então, é possível aí. Outra coisa que é possível é a tal da requisição administrativa. Então, aqui aquele outro exemplo de desapropriação. Aqui de requisição administrativa. O que é isso, requisição administrativa? Ó, no caso de eminente perigo público, a autoridade competente, ela poderá utilizar propriedade particular, tá? Ela poderá utilizar propriedade particular assegurada ao proprietário indenização posterior, ulterior significa posterior, apenas se houver dano. Então, volta aqui para mim. Você tá lá dirigindo seu carro, de repente passa uma policial, vê que tem um crime sendo cometido, um assalto. Ele, opa, desce aí do carro, dá a chave, que eu preciso fazer uma perseguição aqui, porque tá havendo um crime ali. Ele pode fazer isso? Pode. Requisição administrativa. Ele vai usar, né, uma propriedade particular para fazer isso e vai indenizar você? Ah, só se houver dano. Posteriormente, se não houver dano, não, tá? Ainda em relação à propriedade, olha lá na tela, ó. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, ela não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios para financiar o seu desenvolvimento. Também em relação à propriedade, tá? Agora, o direito autoral aqui, né? Aos autores pertence o direito exclusivo do que, gente? Utilização, publicação, reprodução de suas obras e vai passar aos herdeiros, né? Os direitos autorais aí pelo tempo que a lei fixar. Volte para mim, eu tenho participação assim em diversos livros. Pode voltar aqui para mim, né? Então, aqui na tela, a professora agora, isso. Eu tenho participação, por exemplo, em diversos livros, tá? Eles geram lá, um pouquinho lá de direito autoral. Ah, eu tenho direito exclusivo, né, de utilização, publicação e reprodução das obras. E isso, esse benefício que vem da venda dos livros, vai transmitir para os herdeiros no tempo, lógico, respeitando as leis, né, dos direitos autorais, que são leis específicas. Bem, avançando agora no 28, no inciso 28, volta lá para a tela. São assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas, aqui, direito autoral, maior parte dos livros que eu participo, obra coletiva. A reprodução da imagem e voz humanas, aqui o que eu estou fazendo para vocês, dando aula, né? Inclusive nas atividades desportivas. Além disso, olha lá, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico, saber o que está vendendo, o que está gerando, quais são os benefícios econômicos que aquelas obras estão gerando. Que criarem ou que dele participarem os criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais
associativas, né? O que você vai extrair desse texto aí, da linha A e B? Que ele tem praticamente 3 elementos, né? Participações individuais em obras coletivas, aqui no primeiro, tá? Participações individuais em obras coletivas. A professora participa lá do livro Como Passar na OAB 5.000 Questões, comentadas da editora Foco. Participação individual em obra coletiva, tá? Vários autores escrevem uma obra literária ou científica e cada um fica responsável por atualizar e pela sua parte, tá? Depois, outro aspecto, ó, reprodução de imagem e voz humana. Aqui nós vamos aplicar, né, para os artistas, né, para os intérpretes, para quem vai executar, tá? E ainda, além disso, nós temos que fiscalizar, o direito de fiscalizar. Quanto é que está valendo? Qual é o proveito econômico dessas obras? E aí, tudo isso regulamentado pela Lei 9610 de 98. 9610, opa, deixa eu colocar aqui em cima. Lei 9610 de 98. Eu vou ficar craque. Até a última aula, eu vou ficar craque aqui nessa canetinha. Por enquanto não tá muito boa, mas a gente pode se valer da borracha para ajudar, ó. E aí depois volta com a canetinha, mas eu tenho 9610 de 98. Acho que agora ficou claro, né? Agora sim. Avançando mais um pouquinho, que é o inciso 29, que diz lá que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista aí o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Qual que é a lei que regulamenta essa questão dos inventos industriais? Lei 9279, tá? E esse privilégio temporário aí é basicamente de 20 anos, tá? Para uma patente de invenção. Bem, além disso, o direito à herança, vocês já conhecem, que a sucessão vai ser sempre, né? A sucessão dos bens será sempre regulamentada pela lei brasileira, salvo que, se a lei do falecido, do decujus, for melhor. Se ela for mais favorável, se ela for melhor, é melhor aplicá-la do que aplicar a lei brasileira, tá? Direito do consumidor, regulamentado pelo CDC, né? Lei 8.070, que você já conhece. Esse também é importante, esse é um inciso importante, tá? Acesso à informação. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei de acesso à informação, sob pena de responsabilidade. Exceção. Quais são as duas exceções? Quando o sigilo for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, volte para mim, que essas são as duas exceções, né? Segurança da sociedade e do Estado. Nessas hipóteses, o sigilo pode ser colocado. A regra é, o acesso à informação é livre, né? Há meios aí para buscar essas informações, caso o poder público esteja negando o acesso à informação. Agora, ele pode negar quando? Se o sigilo for imprescindível para a segurança da sociedade e para a segurança do Estado, tá? Tem lei regulamentadora específica também. Essas leis, gente, que eu coloco aqui e tal, elas sempre, vocês vão achar elas no Vadimeco. Então, não precisa ficar preocupado em saber todas as leis que regulamentam cada direito e garantia. Não. O Vadimeco da Ridel, que é o que eu indiquei na nossa primeira aula, que você vai levar para o dia da prova, ele traz a remissão da lei embaixo do inciso, tá? Do artigo correspondente. Então, se cair uma questão tratando do acesso à informação, você não vai ler apenas aí o inciso 33 da Constituição, do artigo 5º da Constituição. Você vai ler o inciso 33, você vai fundamentar com ele, mas vai colocar também a lei que regulamenta o direito, tá? Além disso, olha lá na nossa tela o próximo, o inciso 34
do artigo 5º diz que a todos, né, são assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxas, os tais, né, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder e a obtenção, né, de certidões, o direito de certidão em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Volta aqui para mim. Esses dois direitos previstos que nós vimos agora, eles tratam de remédios administrativos. Marcelo Alexandrino e Vicente Paula, que tem a obra lá, Direito Constitucional Descomplicado, que eu também indiquei na minha primeira aula, ele trata esses dois direitos aí como remédios administrativos. Nós temos os remédios, estamos quase chegando perto dos remédios, hein? Qual que é a ideia? Passear por todos os incisos do artigo 5º, brevemente, depois explicar os remédios constitucionais e, finalmente, entrar nas peças relacionadas aos remédios constitucionais. Então, nós vamos, né, daqui a pouquinho, nós vamos começar a fazer peças prático-profissionais. Tudo bem? Mas antes disso, eu precisei passear por esses incisos e explicar os remédios constitucionais, tá? Um de cada vez e com muita calma. Bem, nós temos os remédios judiciais e os administrativos. Os administrativos seriam esses dois, direito de petição e direito de certidão. Todo mundo pode se direcionar a um órgão público quando estiver diante de uma ilegalidade ou um abuso de poder. Bom, qual a diferença básica aí? Na ilegalidade, o sujeito, o administrador, não cumpriu a lei. Ele estava diante de um ato vinculado, ou seja, só havia um caminho a ser escolhido, a ser cumprido, e ele ele fere a lei, ele não cumpre aquele caminho. Caminho este que é obrigado, porque legalidade para a administração pública é só faz o que a lei determina ou autoriza. E o abuso de poder? Tem mais a ver com o ato discricionário. O que é mesmo o ato discricionário? Aquele em que há previsão legal, porque a administração pública não pode ir além da lei, ela se atém à lei, mas dentro dessa previsão legal há uma margem de liberdade. Margem, hein? Não é liberdade excessiva, é uma margem de liberdade dentro de parâmetros legais. Então, a própria lei traz opções para o administrador público. Ele que escolhe qual o caminho, mas escolhe dentro de parâmetros legais. Se ele excede, se ele tem várias escolhas, mas não escolhe nenhuma, vai além, abusa, direito de petição. Cabível contra este ato. Então, é um ato discricionário, em que há margem de liberdade dentro de parâmetros legais, tá? E também diz o inciso que nós temos direito de pedir certidão nos órgãos, né? E essas certidões, esses dois direitos, segundo o texto constitucional, eles devem ser oferecidos independentemente do pagamento de taxas, tá? E ainda na própria esfera administrativa, não precisa de advogado, tá? E é isso. Bem, próximo inciso, vamos colocar ele na tela. Diz o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário o quê? Lesão ou ameaça a direito. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O que esse inciso trata? Bom, você sabe do que ele trata, porque ele já caiu, inclusive, na sua, como questão, nós já respondemos. Ele trata, basicamente, daquele princípio, né? Do acesso à justiça. Acesso à justiça. Também conhecido como que, gente? Princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional. Da prestação jurisdicional. Ou seja, qualquer pessoa, por conta desse princípio, acesso à justiça, princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional,
qualquer pessoa possui o direito subjetivo de provocar o judiciário. E não apenas quando ocorre uma lesão, né? Também uma ameaça. Ah lá, lesão ou ameaça. Então, a mera ameaça já gera o direito subjetivo do sujeito de provocar o judiciário? Sim. Exemplo, né? Uma prisão de forma ilegal, tá. Uma suposta prisão ou uma tentativa de prisão, tá? Não é necessário aqui o exercício do direito de petição para depois exercer esse direito de ação. Porque no Brasil, assim, não há essa jurisdição condicionada, tá? Exceto aqui a justiça desportiva, porque o artigo 217, e isso é importante, parágrafo 1º da nossa Constituição, que trata da justiça desportiva, tá? Ela, sim, é uma justiça administrativa, e aí tem que primeiro tentar nessa via administrativa para depois buscar o poder judiciário. Também quero lembrar com vocês que esse princípio, né, abarca não apenas o direito de provocar o judiciário, mas o direito de receber essa prestação jurisdicional. O direito de que o judiciário vai efetivamente resolver o problema, né? Combater, por exemplo, a morosidade, né? Tranquilo até aqui? Vamos lá para o próximo? Aí na tela mesmo, só para concluir. Quanto tempo eu tenho só para eu lembrar? Tá. O inciso 36 diz aí que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Isso tem a ver com segurança jurídica, com não retroatividade das leis, né? O direito adquirido é aquele que já foi incorporado ao patrimônio e à personalidade do seu titular. Supremacia agora do interesse, né, público sobre o privado, a única coisa que poderia relativizar aí o direito adquirido. O ato jurídico perfeito é aquele ato, né, que ao tempo da ocorrência ele preenche todos os requisitos exigidos em lei. Sujeito capaz, objeto lícito, forma prescrita em lei, ou não proibida, não defesa em lei, né, lá da coisa julgada, lá do direito civil. E a coisa julgada é aquela decisão judicial contra a qual não caiba mais recurso. Tá certo? Direito adquirido, aquele que já se incorporou no patrimônio, repetindo, né? Patrimônio ou na personalidade do seu titular. Já se incorporou no patrimônio ou na personalidade do seu titular. O ato jurídico perfeito é aquele que no tempo ele preencheu todos os requisitos. Quais sejam? Sujeito capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não em lei, ou não proibida em lei, tá? E a coisa julgada é aquela que não comporta mais recurso, transitou em julgado. Avançando, não haverá juiz ou tribunal de exceção. Princípio do juiz natural. Princípio do juiz natural. Não cabe tribunal de exceção. Volta aqui para mim para conversar um pouquinho sobre o princípio do juiz natural. Por que eu coloco essas observações e o nome do princípio? Nós vimos na aula passada que caiu uma questão na prova da UAB que falava do princípio da inafastabilidade da jurisdição, né? Esse que nós vimos agora há pouco. E ele pontuou para quem colocou o inciso e pontuou para quem colocou o nome do princípio. De modo que pode ser que caia para não haverá juiz ou tribunal de exceção. Ok, você sabe da resposta, você fundamenta, coloca o artigo 5º, coloca o 37, mas não coloca lá princípio do juiz natural. Opa, às vezes ele pode pontuar separadamente o nome do princípio e o dispositivo legal que fundamenta. Porque a prova ela é bem severa no sentido de que a mera transcrição do artigo não vai pontuar. Então, se você souber o nome do princípio, souber explicar, é melhor. Por isso que a gente faz esse passeio pelos incisos do artigo 5º. Senão, não teria necessidade de ficar lendo com vocês. Vocês mesmos poderiam ler em casa, mas é porque tem que acrescentar esses dados esses que vocês vão colocar no fundamento das questões subjetivas e da peça prático-profissional, tá? Você sabe que o juízo ou tribunal de sessão não pode ser criado um juiz ou um tribunal específico para pós-fato. Então, houve lá uma chacina terrível,
O país inteiro ficou comovido com aquela chacina. E por conta disso eles vão criar um tribunal específico para julgar aquelas pessoas. Não pode. Por quê? Porque a Constituição fala que não haverá juízo ou tribunal de exceção. O juízo e a autoridade competente, ela tem que ser prévia ao fato. Na época lá, né, Tribunal de Nuremberg. Não pode. Para o nosso país, nós não podemos. Tá? Porque a Constituição proíbe. Ok? Avançando mais um pouquinho, olha lá na nossa tela, só um minutinho aqui. Próximo, que tem a ver agora com o direito penal, né? É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, asseguradas. Quais são aí as garantias no júri? Plenitude da defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos, ou seja, o júri popular ele tem soberania, a decisão dele, e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Na parte do penal, nós não vamos avançar muito, nós vamos conhecer o texto, tá? Mas não vamos avançar muito em detalhes. Princípio da legalidade aqui, né? Na parte penal, reserva legal, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. De novo, não é só o órgão competente, volte aqui para mim, não é só o tribunal competente que tem que ser prévio ao fato. A definição do crime também tem que ser prévia ao fato. A definição do crime e a definição da pena respectiva, né? Não podemos criar uma penalidade maior depois do fato, daí ela não vai aplicar, tá? Outra coisa relacionada ao direito penal, olha lá, a lei penal, em regra, né, não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Volte para mim, princípio, né, da irretroatividade da lei penal ou da retroatividade da lei penal benéfica. Veja, né, de uma frasezinha do inciso 40 do artigo 5º, dá para você já transformar, falar o nome dos princípios, né, retroatividade benéfica, penal benéfica ou da irretroatividade, porque a regra é a lei penal não retroage, exceto para beneficiar. Para beneficiar, ela pode retroagir, tá bom? Volta lá. A lei punirá, né, qualquer discriminação atentatória de direitos e liberdades fundamentais. Também ainda relacionada ao penal, a lei considera aí crimes, né? Ela vai considerar crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, os TTTs, né? E o terrorismo, definidos como crimes e os definidos como crimes hediondos, respondendo os mandantes, executores e os que podendo evitar se omitirem. Ainda sobre o penal, é crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. E, além disso, gente, aqui princípio da individualização da pena, né? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Então, não é porque seu pai cometeu um homicídio que ele morreu e você vai responder por ele. Obviamente que não. Mas presta atenção, hein? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Ó, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser estendidas aos sucessores. Volte para mim. Seu pai era um criminoso, tudo que ele ganhou, tudo que ele auferiu vem em decorrência do crime, cometeu vários crimes, e aí, de repente, ele morre, e aí ele deixa uma herança para você, um patrimônio. Só que ele está devendo. Ele está devendo para essas famílias dos crimes, indenizações que ele foi condenado. Então, peraí. Não, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu sou o herdeiro. Não. A obrigação de reparar o dano, tá? E a decretação de perdimento de bens, isso aqui vai ser estendido assim. Até quando? Até quanto? Olha lá na tela. Até o limite do patrimônio transferido. É claro, volte para mim, que você não vai pagar a conta do seu pai. Ele tá devendo lá 10 mil, deixou para você de herança 15 mil. Ok, 10 mil vai descontar. Agora, ele tá devendo 15 mil. Deixou para você de herança lá 10 mil. Você vai ter que pagar os outros 5? Não. Vai pagar, né? Vai transferir no limite do patrimônio. Então, até lá,
os 10 mil e ponto, e acaba e morre por ali. Volta ainda, para a gente acabar pelo menos essa parte de penal dentro da Constituição, tá? Ainda sobre a individualização da pena, uma coisa importante, né? Que para que essa individualização seja feita, ela, além disso, né, tem esses regimes, o regime da privação e restrição da liberdade, esses aqui são os tipos de penas, né? Tipos de penas, né? Multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos, tá? Aqui são as proibições, que não pode no nosso país, né? Morte vedada, salvo em caso de guerra declarada, que eu já comentei com vocês que esta pena se dá por fuzilamento. Proibida de caráter perpétuo, de trabalho forçado, banimento, pena cruel, tá? E outra, né? Que essa individualização, ou seja, estabelecimento distinto. Mulher fica num canto, criança em outro, idoso, tá? Então, ó, idade, sexo, natureza do delito. O sujeito já cometeu 50 homicídios, né? O outro é lá o ladrão de galinha. Calma, separa esse povo, porque senão esse ladrão de galinha, de repente, também já está cometendo homicídio, né? Então, é isso. Essa ideia de estabelecimento distinto é para não piorar a situação, né? Mulher com homem, olha lá. Não, vamos separar, né? O adolescente, o novo, ainda dá para tentar restabelecer esse menor infrator, né? Agora, se jogar ele lá junto com todo mundo, é capaz de não conseguirmos mais resgatá-lo, né? Ressocializá-lo, reincorporá-lo à sociedade. Sempre assegurar a integridade física e moral do preso, né? Aqui sobre as presidiárias, né? Isso é específico para a mulher. Eu falei lá no início da aula, né? O artigo 1º, o artigo 5º, inciso 1º da própria Constituição já trata disso, dessa pequena diferença. Já homens e mulheres são iguais nos termos dessa Constituição, ou seja, há situação de desigualdade, porque só ela vai amamentar o filho, o homem não vai fazer isso, tá? Agora já começa relacionada agora nacionalidade. Então, como a gente parou aqui na parte de penal, aqui já vou falar de nacionalidade, diferenças entre nato e naturalizado, eu vou deixar para nossa próxima aula. Volte para mim. Estamos finalizando, deu certo. Estamos finalizando os incisos. Eu sei que é uma aula um pouco pesada, né? A leitura de cada inciso é cansativo, mas vale a pena. Porque é capaz de você não estudar em casa e não ler todos. Por isso que eu coloco na aula, tá? Mas a gente vai começar na próxima, para terminar os incisos. São 78, nós estamos no 51, vai dar, tá? Provavelmente na próxima aula a gente já conclui isso e já entra nas garantias constitucionais, nos remédios constitucionais, para começarmos a elaborar a primeira peça prático-profissional. Tá certo? Espero que você esteja comigo, acompanhando. Não deixe de participar na próxima aula, são muitas. E espero você, tá bom? Um abraço, até a próxima.